É contracultural a gente falar em 2026 que nós só vamos ter relações sexuais após o casamento. A gente falar, não vou assistir essa série porque essa série vai me dar pensamentos intrusivos, negativos, contra a palavra de Deus. Imagina você explicando isso para alguém que não acredita no Senhor. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. E aí, gente bonita, seja muito bem-vindo de volta a este canal, que tem por grande objetivo te ajudar a entender a palavra de Deus e a ter vontade de vivê-la no seu dia a dia. A ideia aqui é a gente conseguir entender o que está escrito, pegar aquilo para a nossa vida e conseguir aplicar isso, para que a gente de fato tenha uma vida devocional e não apenas que a gente faça o nosso devocional ali no começo da manhã, no fim do dia e achar que ler a Bíblia é tudo. A gente precisa praticá-la, certo? E hoje estaremos falando sobre não viver na beira do pecado, da tentação, daquelas coisas que nos chamam para longe de Deus, o que facilmente a gente faz, né? Então, se eu em algum momento li isso aqui e pensei sobre isso, é porque eu também faço isso, né? Não é uma forma de julgar você aí por isso. Vamos ler apenas aqui a Bíblia, depois a gente vai aqui para este aplicativo que chama Bíblia Strong. Também tem coisas bem importantes aqui que ele traz, um estudo mesmo sobre aquele capítulo que eu achei bem legal e vou compartilhar com vocês. Então a gente vai para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Coloquei um post-it aqui porque eu já escrevi algumas coisas, mas eu quero que você foque primeiro na leitura e aí a gente vai falando sobre esses pontos. Capítulo 4, ele vai falar sobre 2 pontos importantes, a gente só vai se apegar ao primeiro. Então ele vai falar sobre a vida dedicada a agradar a Deus, depois ele muda um pouquinho para falar sobre a esperança da ressurreição. Não vamos focar nessa parte hoje, vamos voltar aqui bem no comecinho e olhar para esses primeiros versículos. A gente nem vai chegar aqui no fim do bloco mesmo, tá bom? Então, leia comigo aí, ó. Versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Vamos até aqui. Eu acho que esse final é bem pesado, aliás, mas vamos por partes, então. O livro aqui vai falar sobre como a gente pode viver para agradar a Deus, conforme, né, eles já haviam instruídos aqui. Então, é Paulo escrevendo essa carta, ó, se a gente voltar aqui no comecinho, vai estar lá, saudações de Paulo. Então, Paulo escreveu, Silas e Timóteo junto. Então, por isso que aqui ele vai falar conforme lhes instruímos. Os 3, né, como ali pessoas que de fato estavam ensinando o povo a como viver no Senhor, pessoas que já tinham mais experiência com Deus, estavam ensinando as igrejas, começando ali e tudo mais. Então, beleza. Eles pedem e incentivam que as pessoas vivam para agradar a Deus. E aqui, né, de acordo com o que eu entendo ao ler esse texto, né, sendo uma coisa que ele vai falar logo em seguida, ele dá um exemplo muito claro de como viver para agradar a Deus. E ele vai falar sobre a santidade e sobre o pecado sexual. E, só para um parênteses, né, ele traz aqui bem claro, bem específico sobre esse tipo de pecado. E tem um motivo para isso, a gente já vai chegar lá. Mas olhe para esse texto, e eu acho que é legal a gente olhar para tudo, né, na Bíblia, com um olhar geral. Então, ele está falando de um pecado, então quer dizer que eu preciso me afastar desse pecado específico.
e todos os outros. A gente precisa fazer a mesma coisa, né? Então, olhe para esse texto pensando em como você deve viver em santidade e manter-se afastado não apenas do pecado sexual, como qualquer outro pecado. Você precisa ficar longe do orgulho, da inveja, longe da ira, né? Longe de todos os outros pecados. Então, vamos pensar um pouquinho mais do porquê ele fala sobre esse pecado especificamente. Mas olhe para o texto, né, da Bíblia, toda vez que fala, por exemplo, de pecado, como um pecado geral, né? Em muitos momentos eles vão especificar, mas a ideia é a gente olhar para o foco principal, que é viver em santidade. Ok, como é que eu vivo isso? Como é que eu faço isso? Eu estou longe daquilo que me afasta de Deus, basicamente. Ele diz, né? Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e desta forma, controlando o próprio corpo, vive em santidade, em honra. E aí, o que me chamou a atenção, né, a primeira vez que eu li esse texto e que eu comecei a pensar sobre, fui anotando aqui algumas coisas. Quando a gente fala de se afastar, se manter afastado, quer dizer que a gente não está perto daquilo, certo? Então, é totalmente o oposto. Se eu me mantenho afastado, eu não estou nem um pouquinho perto daquilo ali que me afasta de Deus, que me leva ao pecado, a um problema, a uma tentação. Quando eu pensei sobre esse tema, eu olhei para mim mesma, eu olhei para as situações do dia a dia e eu pensei o quanto nós somos muito mais inclinados a viver na beirinha do pecado. Essa vibe de pode ou não pode, por exemplo. A pessoa pergunta: ah, eu posso namorar? Beleza. Eu posso beijar no namoro? Eu posso segurar a mão no namoro? Sei lá, vai perguntando tudo que pode fazer para fazer tudo que for possível para que você esteja ali bem na beirinha. Enquanto, né, o seu pastor, um exemplo, né, gente? Eu não acredito nem um pouco nessa ideia, nessa cultura de ficar perguntando se pode ou não pode. Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas, por exemplo, nessa situação, a pessoa quer saber tudo que ela pode fazer, porque ela quer ficar ali bem pertinho, né, da onde ela pode chegar. Eu posso chegar até aqui? Beleza, eu vou até aqui. Mas você concorda que se daqui para frente ela não pode, quer dizer que ela está super na beira do perigo, né? Super na beira da tentação. Então, essa ideia de estar afastado está longe do que normalmente a gente faz. Então, eu não posso, como a gente está falando de pecado sexual, não posso ter relação sexual, beleza? Mas o que eu posso fazer fora disso? Então, eu não posso fazer relação específica, mas todo o resto eu posso chegar bem perto disso. Será que é exatamente o que a palavra de Deus diz? Não, mas as pessoas não olham para esse lado, né? Então, eu comecei a pensar sobre tudo aquilo que me faz ficar bem perto da tentação, bem perto do pecado, bem perto daquilo que eu tenho certeza, é claro para mim, que vai me afastar de Deus. Exemplo, eu, muitos anos atrás, né, quando lançou a série Bridgerton, eu fui assistir, porque me disseram que era boa e tudo mais. Comecei a assistir, tava tudo muito bem. Mas começou a ficar estranho, né? Cenas esquisitas. Coisas ali que eu falei, poxa, acho que eu não deveria estar assistindo isso. Mas eu parei de assistir quando eu senti que o negócio ia ficar meio estranho, muito mais picante do que a minha mente deveria, né, estar vendo, meus olhos deveriam ver. Não, eu fui até o fim, porque eu queria saber o fim da história. Mas naquele momento, enquanto eu assisti aquela primeira temporada, eu estava me afastando do pecado, me afastando da tentação? Não. Por quê? Toda vez, eu já sei isso, já não era uma novidade para mim. Toda vez que eu assisto cenas como aquelas, toda vez que eu assisto coisas assim muito explícitas, aquilo fica na minha cabeça. E aquilo vai me dando ideias, não santas. Né? E eu acredito que é assim com muita gente. Você, a não ser que você fala, não acontece nada comigo, eu sou muito tranquilo, sou santo nessa parte, aí beleza, né? Fica aí a sua conta e risco. Mas eu sabia já que aquilo não me faria bem, pensando que eu sou uma mulher solteira e que a minha mente não deve estar voltada a esse tipo de coisa, certo? Mas eu assisti até o fim. Então, eu sabia que eu não estava correta, eu sabia que eu não estava me afastando de tentações, de pecados, né? Aquilo fica na minha cabeça de fato. Eu tenho sonhos, eu tenho ideias quando vejo cenas daquele tipo. Então, sabia que eu não estava correta, mas fui até o final. E é isso que a gente faz e muitas vezes. Depois daquilo, eu falei, Deus, eu sei, né? Eu tô erradona. Parei.
não assisti mais nenhuma outra temporada. Mas isso é constante. A nossa vida, né? A ideia de que eu posso fazer o máximo possível enquanto me disserem que não é pecado. Ah, não é pecado, então eu vou fazer tudo isso aqui. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a gente deveria se afastar de tudo isso. Se afastar até da ideia, né? Daquilo que te parece mal. Daquilo que te parece que, talvez isso daqui vai me levar a ter um pensamento assim, e esse pensamento assim vai me levar a ter um pecado tal. Então é melhor eu nem chegar perto, sabe? Mas a gente tem essa vibe de aí vai chegar bem pertinho até o máximo possível. O que a gente deveria mudar completamente, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então vamos lá para o que eu anotei aqui, gente, ó. Coloquei que se afastar é de fato estar longe. Parece óbvio, mas pra gente no dia a dia, isso é muito difícil, porque a gente quer fazer o máximo possível, né, só pra gente falar assim, não, eu não tô pecando, mas eu tô bem pertinho daquilo que me tenta, sabe? Então eu escrevi o que é óbvio pra minha mente mesmo. Se afastar é de fato estar longe, sem querer viver na beira, mas bem distante da tentação. Se controlar, como ele vai falar aqui, né? Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. E aqui eu também, né, considero não apenas o corpo, mas tudo que diz respeito a algo que vá nos afastar de Deus ou nos aproximar. Então eu me conheço, eu sei aquilo que vai ou não me afastar. E ele fala que a gente deve aprender a controlar. Então, se controlar implica no discernimento de se afastar, não numa vida que está sempre perto do perigo. E, além de tudo, confia na própria força de dizer não. A gente não tem essa ideia, muitas vezes, de que, cara, tá tudo bem, eu vou assistir Bridgerton, por exemplo, e eu vou pular essas cenas aí e beleza. Ou então, não, eu sou forte o suficiente, eu posso assistir isso, e isso não vai ficar na minha mente, eu não vou pensar naquilo depois, eu não vou ter vontade de fazer aquilo em algum momento, sabe? Tipo, a gente tem essa ideia de que na força do nosso braço a gente consegue dizer não para aquilo que é impuro, para aquilo que é um pecado, ou para aquilo que pode parecer ok, mas que a gente sabe que pode de alguma forma nos levar para o pecado, para o perigo, para uma tentação que o Senhor diz para a gente não cair nela, sabe? Então, em vez da gente confiar nessa nossa força de dizer não, né, no fato de que não, a gente pode, a gente consegue vencer esse pecado, a gente precisa admitir que a gente é falho, que a gente é pecador, que a gente não consegue sozinho. E quando a gente fala em conseguir ou não sozinho, não é essa ideia de que eu vou sempre dizer não para tudo aquilo que vier na minha cara, mostrando ali tudo aquilo que é tentador, mas eu vou conseguir dizer não porque Deus está comigo. Não é exatamente isso. É que o Senhor te dá discernimento e Ele estando em você, você vai ter força de estar longe disso. Entende a diferença? Não é que você está super perto, mas você consegue dizer não. É porque você está tão perto de Deus que você consegue dizer não a estar perto daquilo. Entende? Então, em vez de vivermos uma vida em que estamos sempre partindo daquilo que nos tenta, que tal a gente viver para agradar a Deus e não a gente? Né? Porque quando a gente fala assim, não, eu tenho força de dizer não, é porque eu quero muito estar perto daquilo. E aquilo está agradando a Deus ou a gente, a nossa carne, né? O nosso prazer? Normalmente é a gente. Então, uma vida dedicada a agradar a Deus. Como é que a gente vai viver para agradar a Deus de fato? A gente vai viver em santidade. Então pensa, tudo aquilo que você assiste, ou tudo aquilo que você ouve, te faz, de fato, olhar e pensar, eu estou buscando a santidade quando eu assisto, quando eu escuto isso. Será? Se não for, talvez a gente deveria se afastar dessas coisas. Sejam séries, filmes, sejam músicas, livros. Gente, nós cristãs talvez tenhamos essa ideia, pelo menos eu, né, porque eu gosto de ler, de que, não, eu não vou assistir nada, mas aí eu vou ler. E vai dar na mesma. Por exemplo, um tempo atrás eu fui assistir no cinema um filme que chama É Assim Que Acaba. A história é muito bacana, muito interessante, eu gostei. Eu descobri que tinha um livro, né, que inspirou ali o filme. Eu falei, nossa, é o meu momento, vou ler esse livro. Aí eu consegui ele emprestado, descobri ali alguém que tinha, falei, meu, vou ler, que legal. Gente, foi a pior decepção da minha vida. Era um pornozão, basicamente, escrito. Eu falei, que loucura! Então, tipo assim, a gente vai tentando formas de agradar a gente mesma, na ideia de que não, isso não é um pecado. Eu não estou fazendo aquilo que Deus disse que eu não deveria fazer. Eu só estou lendo como é que isso funciona.
Pausa dramática. Eu pulei uns pedacinhos, mas continuei lendo o livro até o fim. Tipo, não dá, cara. E a gente tem essa tendência, de fato, de ir pertinho, bem pertinho daquilo que nos tenta, sabendo que não é o que de fato é o correto e que agrada a Deus. Então, eu queria muito te lembrar disso. E a ideia principal desse vídeo é exatamente isso: te fazer pensar, será que você está de fato vivendo uma vida dedicada a agradar a Deus? O que seria uma vida dedicada? Tudo que você faz está se voltando para isso. Você está de fato se empenhando em agradar a Deus. Ah, é o que eu faço, é o que eu assisto, é o que eu falo, é o que eu ouço. O que é que está me fazendo, né? Está me deixando essa pessoa empenhada em agradar a Deus. Se eu não estiver vivendo dessa forma, quer dizer que tem coisa que eu posso rever, que eu posso repensar na minha prática diária de vida mesmo, sabe? E como eu falei para vocês, quero mostrar para vocês esse aplicativo aqui que chama Bíblia Strong. Então, é um aplicativo da Bíblia, porém, ele tem as palavrinhas em Strong, que é ali o original de algumas palavras. Então, só um exemplo aqui para vocês, ó. Clico em rogamos, né, na palavra ali, e ele vai me dizer o que significa no dicionário, né, da palavra original ali, ó. Questionar, pedir, solicitar, implorar, suplicar, certo? Então ele vai fazer isso com várias palavras, é muito bom, porque você tem muito mais profundidade daquilo que você está lendo. Mas, né, em vez de a gente pegar palavra por palavra aqui do texto, eu quero ler com vocês algumas partes desse estudo que ele deixa. Então, eu achei isso muito legal. Então, normalmente tem um estudo do capítulo aqui, logo acima, e você também consegue aqui nesses 3 pontinhos a exegese do versículo. Então, ó, a gente clica aqui, ele vai explicar a tradução de cada uma dessas palavrinhas e vai dando um sentido maior para aquela palavra específica. Então, gente, sensacional. Super indico para vocês, é gratuito, não precisa pagar nada. Vai lá, né, na sua loja de aplicativo, baixa aí, que vai ser super importante para o seu estudo bíblico. E não é uma coisa super difícil de fazer, não é uma coisa demorada, né? Esse estudo aqui, essa exegese, por exemplo, ó, 5 minutinhos você lê. O estudo do capítulo, mesma coisa. Então, não é muita coisa, não, ó. Dá para ler, assim, 20 minutinhos, meia hora. Você entende com muito mais profundidade aquele texto, ao invés de apenas, né, ali você, da sua própria interpretação. Você consegue pegar aqui o conteúdo histórico daquele texto, do porquê ele foi escrito, por quem, né, em que ano, em que contexto. Isso ajuda demais a nossa compreensão da palavra. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? Paulo vai falar então aqui sobre o pecado sexual, a minha versão é NVT, tá bom? Por isso que ele vai trazer aqui pecado sexual. E aqui ele vai dizer que o apóstolo define claramente a vontade de Deus como santificação, onde é primordial evitar a fornicação, uma prática que era comum entre os pagãos da época. Então, por que Paulo vai trazer exatamente esse tema, né, de pecado sexual, fornicação? Porque estava muito inserido no contexto, na cultura ali da época, né, de religiões pagãs. Então, ele vai, né, na ferida ali daquilo que todo mundo conhece, daquilo que todo mundo sabe. Então, aqui olha o que ele diz do contexto histórico e cultural. O livro de 1 Tessalonicenses é provavelmente uma das cartas mais antigas dele, escrita em torno de 50 depois de Cristo, durante sua segunda viagem missionária. Tessalônica, a cidade onde a igreja foi formada, era um importante centro comercial na Macedônia, com uma população diversificada e uma forte influência de cultos pagãos. Então, de novo, Paulo sempre ia naquilo que fazia sentido de fato, né? Adiantava ele falar sobre orgulho quando, né, a maioria das pessoas ali estava envolvida, estava imersa numa cultura que tinha a ver com fornicação? Não. Então ele tinha que falar daquilo que ia tocar de fato as pessoas iam entender assim de cara. A cultura grega daquela época era marcada pela liberação sexual e hedonismo, o que tornava os ensinamentos de Paulo sobre a santidade ainda mais contraculturais. A abordagem dele, a moralidade, pode ser vista como uma crítica ao comportamento da cultura ao seu redor e um chamado à pureza dentro da comunidade cristã. O contexto da carta é uma comunidade cristã jovem enfrentando influência externa e interna que poderia comprometer a sua fé e ética. Eu li isso daqui hoje, gente, que eu falei, eu vou fazer o vídeo, vamos ver o que mais eu aprendo aqui estudando sobre. E eu achei isso muito legal, porque quando eu li,
isso fez sentido para mim, né? É contracultural a gente falar em 2026 que nós só vamos ter relações sexuais após o casamento. E que antes disso a gente não vai fazer nada que pareça isso, né, na relação. Então, nesse exemplo específico, é super contracultural. E se a gente olhar para a nossa realidade hoje, quantas outras coisas a pessoa que é cristã de verdade precisa viver, né? Vivendo assim, de fato, é contra a cultura viver a palavra de Deus. É contra a cultura ser santo nas faculdades hoje em dia. É contra a cultura você, de fato, viver o que a palavra de Deus diz no seu relacionamento aí de namoro, de noivado. É contra a cultura a gente falar, não vou assistir essa série porque essa série vai me dar pensamentos intrusivos, negativos, contra a palavra de Deus. Imagina você explicando isso para alguém que não acredita no Senhor. É totalmente esquisito, é contra a cultura. Mas é isso que a gente foi chamado para viver e para ser. Então, ele vai falar sobre isso. E aqui é uma crítica ao comportamento da cultura e um chamado à pureza dentro da comunidade cristã. Né? Então, para a gente enfrentar essas influências externas, para a gente se comprometer com a nossa fé, para a gente de fato viver essa vida ética, essa vida que não é influenciada, guiada por aquilo que todo mundo está fazendo. Então, talvez se você olha aí a capa desse vídeo e fala, essa série, estão falando sobre essa série, quero entender mais. Exemplo, né? Você já é totalmente, né, direcionado para algo que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, todo mundo já viu ou ouviu falar. Mas a gente cristão não precisa ser baseado em tudo aquilo que todo mundo está fazendo. É porque todo mundo já fez isso com seu namorado. Então por que só eu não posso fazer? Por que Deus é tão ruim assim? Nossa, parece que Deus é um velho que só fala tudo aquilo que eu não posso fazer porque ele não quer que eu seja feliz. As pessoas têm essa ideia muitas vezes. E quando a gente vai estudar a palavra, entender de fato, a gente percebe que não. Quando Deus diz para eu fazer uma coisa, ele tem um propósito. E quando ele fala para eu me afastar de alguma coisa, ele também tem um propósito muito específico, que é me guardar, me preservar, me fazer ser uma pessoa parecida com ele, e isso vai me trazer muitos benefícios. Então, quando um casal vive em santidade, por exemplo, nessa área, ele vai ter um relacionamento tão mais seguro, gente, do que outras coisas, né? Por exemplo, casais aí que tiveram vários outros relacionamentos antes. E pode ser que, não, esse casal agora é cristão, mas eles já tiveram vários outros relacionamentos antes, de todas as formas possíveis. Pensa, né? Você de repente ter que lidar com a insegurança de um ex voltar, né? Sei lá, de falar com aquele ex e de, sei lá, ter algum tipo de relacionamento com o ex, por exemplo, ou então com o filho de outro relacionamento. Se Deus nos diz para a gente evitar esse tipo de coisa, porque Ele sabe que isso vai causar sofrimento, né? Términos, ter que lidar com o ex de outro momento, isso nos desgasta, isso desgasta a relação, isso não te preserva. Então imagina se não tivesse esse histórico todo no relacionamento. Não seria uma vida muito mais tranquila, muito mais segura para os dois? É isso que Deus sempre vai fazer quando Ele vai falar de coisas que a gente não deve fazer, é sempre pensando num olhar de pai que quer te guardar, te preservar, né? Então, lembre-se disso, pense nisso aí toda vez que você for estudar a palavra de Deus, pensar nela e buscar praticar. Será que você vai praticar de fato e se dedicar a agradar ao Senhor? Ou você vai ficar com essa ideia de que Deus não quer o meu bem, Deus não quer me ver feliz, e é muito difícil viver contra a cultura, então eu vou para a igreja mesmo, todo domingo, mas durante a semana eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer, e ninguém tá vendo mesmo, tá tudo bem, sabe? Vamos pensar sobre isso, e vamos viver direito, galera, por favor. Essa é a ideia do vídeo, espero que isso faça sentido na sua cabecinha, que você pare de viver na beira da tentação, porque você não precisa disso. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso, de alguém que te ama, que te quer bem, e que tem bons planos para você, planos de um futuro, de paz, né, de uma vida cheia de segurança nele. Então, em vez de você ser influenciado por tudo aquilo que todo mundo está fazendo, seja influenciado por tudo aquilo que o Senhor te diz para fazer. A sua vida vai ser muito mais agradável, muito melhor vivendo assim, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!